Queridos, eu quero ministrar então essa palavra de Deus a seu coração. A gente já tem falado há um tempo sobre a graça. Eu ministrei domingo que eu estive aqui, eu ministrei sobre graça. Eu quero dar continuidade com vocês, falando um pouquinho de graça de Deus, que é a graça, mas sob o título de viver debaixo das possibilidades de Deus. Eu creio que Deus tem um lugar onde eu e você vamos viver verdadeiramente tempos incríveis. Amém? O tempo de Deus é o tempo de liberdade. Olha para o seu irmão e fala assim: o tempo de Deus é o tempo de liberdade. Não é o tempo de nós ficarmos presos a nada, mas é o tempo de sermos livres para a glória do Senhor. Amém? Então dá uma cutucada no seu irmão, na sua irmã, fala assim: o Senhor te chamou para a liberdade. Então você já aproveita, pega a palavra de Deus. Vamos abrir na carta de 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 10. 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Nós vamos ler vários textos, na verdade, tá? Vamos iniciar por esse. Esse vai ser um texto base para nós. 1 João, capítulo 3, de 1 a 10. Se você achou, você fala assim: célula. Então, se você achou de verdade, fala célula e fique de pé. Quem não achou, fala célula e vira uma cambalhota. Eu falei certo? É isso mesmo? Agora eu falei certo, né? Não precisa. É só para você descontrair. Amém, glória a Deus. Olha lá. Quem não achou, está transparência. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Fala assim: filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, não vivendo pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, aquele como ele é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Ok? Coloque a palavra do Senhor aí no banco, dê a mão ao seu irmão, sua irmã. Nós vamos orar um pouco mais. Vamos orar e pedir a Deus para que esta palavra ela se achegue a nós como revelação de Deus. É um texto que provavelmente nós já o lemos, né? Então não é uma novidade de um texto, mas a palavra de Deus ela precisa trazer sobre nós revelações do coração de Deus. Não apenas o conhecimento escrito, mas o conhecimento do coração de Deus. E quando nós oramos é por isso, para que Deus possa nos fazer ter o conhecimento do coração dele, e não apenas mais um conhecimento cognitivo da palavra dele. Antes de você orar, olhe para o seu irmão e fala assim: você precisa de ter uma revelação do coração dele. Fala com o seu irmão assim: nem todo aquele que conhece todas as escrituras é possuidor da revelação do coração de Deus. Então olha para o seu irmão de novo e fala assim: você precisa ter uma revelação do coração de Deus para você nessa noite. E fala com ele assim: eu vou te ajudar, orando por você, e você ora por mim. Ok, então nós vamos orar nesse sentido, pedindo a Deus para que Ele abra as nossas percepções e que nós possamos de fato ter um entendimento do coração de Deus nesta noite. É isso que nós precisamos, amém? Então feche os teus olhos, comece a sua oração. Ore pelo seu irmão, ore por todos nós, ore por uma revelação em nome de Jesus. Pai, estamos diante da Tua palavra,
Nós cremos que ela é a verdade, nós cremos que ela fala da verdade, nós cremos que ela fala do teu coração, mas também cremos que ela fala a nosso respeito. Pai, o que eu te peço nesta noite é que o Senhor libere sobre nós uma unção e uma graça, aonde o teu espírito de discernimento, Senhor Deus, esteja agindo em nossos corações. O teu espírito de entendimento, Senhor Deus, também haja em nossos corações, para que os nossos olhos se abram, os nossos ouvidos te ouçam, e que verdadeiramente, Deus, ó Pai, venhamos a conhecer o Senhor de maneira como o Senhor é, e que a verdade do Senhor confronte com as nossas mentiras, que a santidade do Senhor confronte agora com os nossos pecados, que teu amor, Senhor Deus, confronte com as nossas indiferenças de nosso coração, e que a luz dissipa as trevas que há dentro de nós, para que de fato, Deus eterno, se faça e se cumpra em cada um de nós todo o plano e todo o propósito do coração do Senhor. Nós te damos liberdade para mover nesse lugar, Espírito. Nós te damos liberdade para que o Senhor faça aquilo que lhe aprouver fazer em mim, em nós, e assim, Senhor Deus, seja o teu nome glorificado, seja o teu nome reconhecido, seja o teu nome honrado neste lugar para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Dê um abraço gostoso na pessoa que está ao seu lado. Se ele estiver cheiroso, você fala assim: rapaz, você está cheirando bem. Ok? Você está com cheiro bom, né? Abraão foi lá em casa hoje e eu falei com o Abraão: Abraão, você está cheirando bem, rapaz. Seu perfume é bom, né? Glória a Deus. Se você gostou tanto do perfume dele, fala assim: cara, eu nunca fui abençoado com um perfume desse. De repente você encontrou o abençoador, né? Aquela pessoa que vai te deixar cheiroso, ele vai te abençoar aí com perfume, em nome de Jesus. Quem recebe, fala assim: eu recebo. Mas você tem que falar para o irmão que está ao seu lado, né? Ele que vai te dar, não sou eu não. Amém. Glória a Deus. Viver debaixo das possibilidades de Deus significa sair então de uma vida de impossibilidades. Se eu vou viver debaixo de uma possibilidade de Deus, nós estamos pensando e queremos ministrar isso, que nós vamos viver uma vida que Deus planejou para que nós vivêssemos nela. E viver debaixo das possibilidades de Deus é viver em concordância com o coração de Deus para as nossas vidas. Mas é sabido que, às vezes, muitos de nós não conseguimos viver debaixo das possibilidades de Deus, porque nós ainda estamos presos nas nossas impossibilidades. Há um texto, que em Romanos 8, versículo 1, que ele fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, ele afirma que não existe condenação para todos aqueles e para todas aquelas que estão em Cristo Jesus. Porém, também é sabido que algumas pessoas se colocam debaixo de um jugo de condenação. Elas não conseguem viver bem porque elas se culpam, elas não conseguem viver uma vida onde de fato elas se alegram. Na realidade, ela vive sobre um fardo pesado de culpa, de uma sentença sobre o seu coração. A condenação é uma desgraça, e a condenação é a raiz de onde se origina todos os nossos problemas, sejam eles emocionais, sejam físicos ou também sejam espirituais. Agora, como a gente faz para viver uma vida debaixo de uma condenação? Como sair debaixo de uma condenação? Como sair debaixo de algo que tenazmente capta os nossos sonhos, tira de nós a alegria de viver e distorce em nós o entendimento de fato de quem eu e você nós somos em Cristo. A condenação consegue fazer isso com o indivíduo. Ela distorce a sua identidade. Ela coloca o indivíduo debaixo de uma grande mentira. E muitos indivíduos estão sendo escravizados pela mentira das quais eles tomaram como verdade do seu coração. Para viver debaixo, ou para sair de uma condenação, eu preciso estar então em Cristo Jesus. Então, como vamos subjugar uma condenação na nossa vida? Mas uma primeira coisa que você precisa entender, para nós chegarmos no plano final desse sermão, dessa ministração, entendendo como vivemos debaixo das possibilidades de Deus, você precisa se enxergar como um vencedor que reina em vida. A maneira como você percebe a si mesmo
é a maneira pela qual você vai viver. Então, nós entendemos o seguinte, que para viver debaixo das possibilidades de Deus, nós precisamos saber lidar com os nossos sistemas de valores e de crenças. Nós temos sido muito ministrados recentemente pelas ministrações do JB, Bispo JB, Comunidade das Nações em Brasília, do qual nós estivemos. E já há um tempo Deus tem falado comigo a respeito de entender a consciência cristã. Eu me lançava a orar e a entender isso em Deus, né? Deus, o que significa nós termos uma consciência cristã? Até que em oração, recebendo algumas coisas de Deus, mas também tendo esses homens de Deus, é uma sugestão para que vocês adquirem os livros do Bispo JB, ele nos traz verdadeiramente um entendimento e uma visão mais ampliada do coração de Deus. E uma das coisas que nós temos ouvido nesses dias a respeito do Bispo JB é o seguinte, que o sistema de crenças que eu e você possuímos, os valores que eu e você nós temos, ele define quem somos. Na realidade, ele usa uma expressão também muito mais forte, ele fala assim, o que você vive exteriormente é o que você tem interiormente. Ele afirma o seguinte, se a sua vida não está boa, é porque o seu interior não está bom. Se você não crer nas possibilidades se abrindo diante de você, é porque no teu coração você está cheio de impossibilidades dentro do teu coração. Se você não acredita que você pode viver o melhor de Deus na face dessa terra, se você não acredita que você é um filho de Deus, se você não acredita que você é um santo, é porque no seu coração está definindo você como o maior dos pecadores, é aquele que Deus não gosta, ou Deus para você é um Deus muito severo. Um Deus que está sempre te dizendo não. Um Deus que está sempre te proibindo de fazer as coisas. Não que nós temos a liberdade para sair fazendo o que queremos. Quer dizer, liberdade nós temos, mas nem tudo devemos fazer. Porque a liberdade, ela pede um senso de responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade vira uma libertinagem. E isso só vai, então, prejudicar a nossa vida, a nossa história. Então, quando nós falamos de liberdade, nós não falamos de um lugar onde você pode sair fazendo tudo que dá na sua mente e no seu coração. Não, nós queremos dizer que a liberdade, ela combina com responsabilidade. Então, eu exerço a minha liberdade sendo responsável pelas coisas que Deus me deu, pela família que tenho, pelos filhos que possuo, pela minha própria vida. Eu sou um ser livre, mas também responsável. Olha para o seu irmão, para o seu irmão e fala assim, você é uma pessoa livre, mas também responsável. É interessante que o ambiente mais propício ao pecado é o ambiente da liberdade. Quando nós olhamos, por exemplo, para Deus, quando Ele faz o homem e a mulher, quando Deus ele cria Adão e a Eva, quando eles estão no paraíso, o ambiente de liberdade não cerceou dele a escolha de um pecado. Eles eram livres para poder escolherem viver com Cristo ou viverem sem um Cristo. E Deus não vai tirar a liberdade da pessoa, porque sabendo que a liberdade pode levá-la ao pecado. Porque se Deus tira de nós uma liberdade para que nós não venhamos a pecar, nós somos mais ou menos como algumas marionetes na mão de um Deus. Então nós precisamos também entender alguns fundamentos para compreender melhor esse sermão de hoje. Que a liberdade tem tudo a ver com o amor livre. O amor livre é o amor ao qual eu decido, é uma decisão. Aonde eu vou amar o meu Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. Então, os ambientes de liberdade são os ambientes de tomadas de decisões. E uma outra verdade que a gente precisa saber é que nos nossos momentos de maiores dificuldades são os momentos onde nós revela qual a natureza do nosso coração. Você só sabe se você vai ter uma inclinação para um roubo, se você foi tentado a roubar. Você só sabe se você tem uma inclinação para uma vida promíscua, se você for tentado a vida promíscua. Então, os momentos de maiores pressões que nós vivemos, eles são momentos para que possa, de fato, revelar o que está dentro do nosso coração. E mesmo sabendo o que está dentro do nosso coração, nós ainda temos a liberdade de escolher o que nós vamos fazer, para onde nós vamos andar. A pessoa liberta, ela é assim. Ela pode ser tentada, mas ela pode escolher não cair na tentação. O escravo não. O escravo já não escolhe mais. O escravo, ele está sob a condenação.
Então, ele não tem mais a força para sair de um ambiente, de um lugar, porque ele está escravizado a um lugar, a uma mente, a uma postura, a um valor, a um costume. Então, ele é uma pessoa escrava. Bom, vamos lá, vamos caminhar um pouco mais. Olha que interessante, Romanos 5:8 fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero dizer para você nessa noite, que um homem pecador, ele vive debaixo das impossibilidades. Uma pessoa que vive presa no pecado, ela não consegue vivenciar uma vida abundante. O pecado, ele rouba a presença de Deus. E roubando a presença de Deus, ele rouba também todos os planos e sonhos de Deus ao meu e ao seu respeito. Então, a questão toda é o seguinte: quando é que nós vivíamos uma vida de impossibilidade? Quando nós estamos arraigados em nosso pecado. Quando nós estamos vivendo separados de Cristo. Quando nós estamos vivendo uma vida completamente estranha a Jesus. Então, nós éramos pessoas escravas. Mas é interessante porque ao homem pecador, ele precisa de que alguém venha e o tire de um ambiente de escravidão. Uma pessoa que não consegue se libertar por si mesma precisa de um libertador. Uma pessoa que está debaixo de um jugo de condenação precisa de ter alguém que o tire debaixo desse jugo de condenação. Assim éramos todos nós, que antes vivíamos presos, arraigados em nossos pecados, nos nossos delitos e nos nossos pecados. O que nós estávamos caminhando, e é interessante entender que pecado é errar o alvo e seguir um caminho qual Cristo não está indo. Então olha para o seu irmão e fala assim: pecado é errar o alvo e seguir por um caminho em que Jesus não está indo. Então veja bem, durante um período das nossas histórias, nós vivíamos no erro do pecado e andando para um lugar onde Cristo não estava indo. Vivíamos sem esperança. Vivemos debaixo de fato de uma vida terrível. Mas Paulo em Romanos 5:8 ele fala das impossibilidades agora. Ou seja, daquilo que era impossível para mim, para você, que se tornou possível para Deus. Então, a primeira possibilidade que eu posso andar debaixo dela é se verdadeiramente seu Filho me libertou, se verdadeiramente o meu coração é de Jesus, se verdadeiramente eu entreguei minha vida para Jesus, então significa que Ele morreu por mim, morreu por você, ainda quando nós éramos pecadores. Isso é graça de Deus. Não é porque nós merecemos isso, mas isso é a graça de Deus. Porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos debaixo de um ambiente de graça. Olha para o seu irmão e fala assim: estamos debaixo de um ambiente de graça. E é debaixo do ambiente de graça que nós começamos a viver as possibilidades de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: é debaixo do ambiente de graça que nós começamos a viver debaixo das possibilidades de Deus. Então nós precisamos começar a olhar para nós conforme a Bíblia diz quem somos. A Bíblia fala que nós somos santos. E se você se define como um pecador, e eu não quero dizer que você não peca, mas se você define como um pecador, então a sua tendência é cada vez mais viver preso do pecado. Mas se você entende que você é um santo, então você é chamado para viver a santidade. Paulo, quando ele vai cumprimentar a comunidade de Efésios, ele fala assim: aos santos que estão em Éfesos. O problema é que nós distorcemos a palavra santo ou santidade, porque nós estamos remetendo santo e santidade a quem faz milagre, como se fossem os santos católicos, que tivessem numa distância tão grande entre eles e nós, que nós éramos meros mortais, e seria inatingível alcançar o patamar deles. Mas o santo, que a Bíblia define, é aquele que foi resgatado por Jesus Cristo, e é aquele que vive para o Senhor Jesus, é aquele que vive uma vida para alegrar o coração de Jesus. Então o santo sou eu, e o santo é você. Nós somos santos do Senhor, porque nós fomos conquistados pelo Senhor, e andamos com Ele para novas obras, para uma nova vida, para um novo patamar em Cristo Jesus. Então, a primeira questão que precisa mudar na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, é que você deixou de ser um pecador para se tornar um santo.
Você deixou de ser um pecador para se tornar um santo. Acho que eles não estão entendendo isso. Você deixou de ser um pecador para se tornar um santo. Então muda a sua percepção. Olha para o seu irmão, fala com a sua irmã, fala assim: muda a sua percepção. Bill Johnson diz que você sempre irá refletir a natureza do mundo do qual você está mais consciente. Vou repetir. Você sempre irá refletir a natureza do mundo do qual você está mais consciente. É interessante, porque muitas das vezes a gente tem nos deparado com vários tipos de gente, até mesmo nós, que vivemos momentos difíceis. Vivemos tormentas e vivemos tempestades. Vivemos tempos em que, de fato, eles querem nos tirar de um propósito em Cristo. E essa é, de fato, o propósito de uma situação aflitiva, de uma situação de uma tempestade, de uma crise no casamento, de uma crise com os filhos. Ou seja, a crise, ela quer parar você. A crise quer roubar de você uma fé. A crise quer roubar de você uma imagem do céu, uma imagem do coração de Deus. Uma crise quer roubar você das possibilidades, para te colocar no caminho das impossibilidades. Mas a crise bate para todos, a crise chega para todos nós. A crise é uma verdade minha e sua. No nosso cotidiano nós estamos lidando com crises. Agora, é impressionante que quando uma pessoa ela enfrenta um ambiente de crise, ela deixa de orar e ela deixa de ler a Bíblia. Quando eu deixo de orar e quando eu deixo de ler a Bíblia, eu já estou no caminho das impossibilidades, porque você começou a acreditar naquilo que você não deveria dar ouvidos. Quando eu deixo de abandono a Deus no meu lugar de oração e abandono a Deus no meu lugar de reflexão na palavra dele, você começou a acreditar nas suas impossibilidades. Você começou a acreditar que o seu casamento não tem jeito mais, você começou a acreditar que os seus filhos não têm jeito mais, você começou a acreditar que você não tem jeito mais, você começou a acreditar que não tem jeito mais, você vai morrer desse jeito, você vai viver dessa forma. Então nós precisamos entender que nós também somos geradores do ambiente da possibilidade. Quando nós andamos com Ele, quando nós estamos perto dEle, quando nós ouvimos a Sua palavra, quando nós entendemos o seu coração, a graça me chama para o ambiente da possibilidade. Você pode olhar para você mesmo e dizer assim: olha, eu não consigo sair desse lugar. Eu não consigo mudar essa minha história. Eu não consigo resolver essa minha situação. É verdade. Essa vai ser uma verdade que nós vamos também nos deparar diante dela. Mas a questão não é se você consegue ou se você não consegue. Na maioria dos casos nós não conseguimos. A questão é a quem nós vamos dar o direito de conduzir a nossa vida, a quem nós vamos deixar nos levar para outra margem do rio. Conta-se uma história que os discípulos de Jesus estavam dentro do barco. Jesus tinha ficado para orar um tempo. Eles pegaram o barco, estavam saindo de um lugar para outro lugar, de uma margem para alcançar outra margem. Veio um vento forte sobre eles. Era tão forte que eles estavam não apenas rompendo, indo à frente, mas eles estavam retrocedendo, estavam quase indo a pique, quase afundando o barco. E a situação era tão terrível naquele dia, eles estavam tão amedrontados naquele dia, eles estavam sem razão naquele dia. Tudo aquilo que eles haviam visto de Jesus, tudo aquilo que eles haviam ouvido de Jesus, parece que naquele dia se esqueceu de tudo. Porque Jesus vem ao encontro deles, só que Jesus vem com as possibilidades, e para Jesus é possível andar sobre o mar. Então Jesus vem sobre as possibilidades da sua vida, e ele encontra com as impossibilidades dos seus discípulos. Mas diante das impossibilidades dos seus discípulos, eles olham para Jesus, eles estavam tão sacudidos com aquele vento, que eles olham para Jesus e não reconhecem como Jesus, eles reconhecem ele como um fantasma, e falam assim: rapaz, só me faltava essa, agora pintou fantasma. De repente o monstro do lago Ness emergiu para poder fazer com que aquela embarcação afundasse, sei lá. Mas o fato é
que todo o crédito que eles haviam tido, vendo Jesus fazendo as coisas, conversando com Jesus, naquele exato momento, tudo havia se perdido na mente deles. Eles olharam e viram Jesus como fantasma. Mas veja bem, sempre quando nós estivermos vivendo um ambiente de impossibilidade, o Senhor Jesus, o Senhor das possibilidades, Ele quer vir ao nosso encontro. E Ele quer nos fazer entender que é possível. Então, o Pedro, ele se atira e fala assim, cara, Jesus, se é mesmo tu, me faça andar também por sobre as águas. E Jesus fala assim, venha para as minhas possibilidades. Saia do seu ambiente de impossibilidade e venha para o ambiente da possibilidade. Ele começa a andar, mas quando ele começa a andar, ele afunda. Então, você percebe que ainda o sistema de crença e valores do coração de Pedro ainda estava cheio de impossibilidades. Mas ainda assim, Jesus, com misericórdia daquele homem, o pega pela mão, o tira do seu afogamento, entra no barco, cessa a tempestade, eles conseguem então passar por um novo nível. Então olha para o seu irmão e fala assim, fique tranquilo. Se você está vivendo impossibilidades, a possibilidade do Senhor venha ao seu encontro. Nós precisamos entender também uma outra verdade. De que natureza nós somos? Qual é a minha e qual é a sua natureza? De que nós somos feitos e constituídos? O que a sua natureza diz a respeito de você? Vamos pensar um pouco sobre natureza. Qual é o nível de natureza dos cachorros? O que os cachorros fazem? Eles fazem o quê? Eles latem, fazem mais o quê? Morde, faz xixi. Se você não adestrar o cachorro, ele faz xixi em qualquer lugar. Também faz o número 2 em qualquer lugar. Tudo quanto é cachorro é igual. Qual é a natureza? Me fala das orquídeas. Quem gosta de orquídea, levanta a mão, deixa eu ver aqui. Qual é a natureza das orquídeas? Eu não sei, vocês me falam. Qual que é? Ela é o que, gente? Ela exala um bom odor. Se você for perceber, o nosso biólogo não está aqui hoje, né, que é o Tiago, ou o Felipe, que é o nosso biólogo, ele provavelmente vai te dizer a funcionalidade de uma orquídea, de uma planta. Eu sei que, por exemplo, eu não sei o nome da planta, desculpa a minha ignorância, mas eu sei que tem uma planta que o beija-flor vai, suga o néctar dela, e quando ele sai voando, ele vai com o pólen que fica sobre ele, vai então fazendo com que aquele pólen caia onde? No caminho, e ali vai florindo os lugares, ou seja, as matas são feitas assim. Agora, qual é a sua natureza? Qual é a natureza minha e sua? Qual? Natureza humana. O que cabe a essa natureza humana? Vai. Converse com o seu irmão um pouquinho. Você fica tudo com cara assim para mim, pastor, fala aí. Mas de repente seu irmão que está ao seu lado sabe disso. Pergunta a ele, fala assim, qual é a minha natureza? Por exemplo, se eu falo assim, se eu virar para você e falar assim, Totó, pega Totó. Se alguém sair correndo e pegar o negócio, eu sei que você não é humano. Você é um cão disfarçado de gente. Olha, nisso é interessante, porque o Tarzan era assim. O Tarzan tem uma natureza humana, mas o Tarzan durante um tempo ele ficou igual um gorila. Então fala assim, quem é humano não pode virar gorila. Uma vez humano, sempre humano. Agora preste atenção, a sua natureza enquanto homem. A Bíblia nos fala que nós nascemos no pecado. Jó fala isso, que nós nascemos no pecado. No pecado concebeu a minha mãe. Então nós temos que entender o seguinte, nós somos pessoas de naturezas, ou nós podemos ter uma natureza pecadora, nós nascemos e fomos concebidos no pecado, porém, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos a natureza divina, a natureza de Deus é plantada sobre mim e é plantada sobre você, por isso você se tornou um santo, você não se tornou um pecador, agora você é um santo. Então significa que aquele que vive debaixo da nova natureza, a nova natureza é nascer em Cristo, fala assim, nascer de novo em Cristo, fala com o seu irmão, nascer de novo em Cristo. Agora, quem são os nascidos em Cristo? Olha, aqui a gente precisa fazer umas aspas, porque muita gente, quando a gente pergunta, fala assim, quando é que você nasceu de novo?
E as pessoas, elas respondem assim: como assim, pastor, nascer de novo? Veja bem, Jesus, ele fala sobre o novo nascimento para alguém que era religioso, que era fariseu, que era professor, que era mestre. E quando Jesus, ele fala que necessário é você nascer de novo, e esse que ele fala que era necessário nascer de novo, que era o Nicodemos, Nicodemos, ele era mestre de Israel, e Nicodemos, ele ensinava a respeito da Bíblia. Você encontrava Nicodemos, por exemplo, no templo, encontrava ele na sinagoga, encontrava ele falando a respeito dos feitos de Deus. Mas o Senhor Jesus fala assim: você precisa nascer de novo para poder entender o reino. E ele fala assim: mas como eu posso nascer de novo? Ele não compreende essa linguagem. Isso é mais ou menos dos dias atuais, quando nós falamos assim: quem é nascido de novo? Aí a pessoa levanta a mão e fala assim: pastor, eu sou nascido de novo. Eu falo assim: ok, mas quando foi que te deu essa experiência do seu novo nascimento? Ele fala: poxa, eu não sei, eu nasci na igreja. Ei, eu estou te perguntando quando é que você nasceu de novo. Eu não estou perguntando se você tem muito tempo dentro de uma igreja. Eu estou perguntando a você, quando foi que Jesus, ele capturou teu coração? Eu estou perguntando a você, quando foi que verdadeiramente você entendeu que você não é mais um pecador, mas agora você é um santo? Quando você realmente entendeu, não pela cognição humana, mas por uma revelação de Deus, que Deus, ele entregou o Filho para morrer pelos seus pecados, e para que você pudesse viver a nova vida em Cristo. O grande problema dos dias atuais é que as pessoas, geralmente, elas não nascem de novo. As pessoas, elas são convencidas de um evangelho. É interessante que as pessoas convencidas de um evangelho, elas não têm com ele uma responsabilidade de segui-lo. Não é uma, nem duas, ou nem três pessoas que, do mesmo tempo que chegam com Jesus, com a esperança de que ele resolva um problema da sua vida, e quando não tem esse problema resolvido, logo o abandona. Então, eu queria te fazer essa pergunta: quando é que você nasceu de novo? Quando é que verdadeiramente Jesus foi real para você? Quando é que verdadeiramente você teve a plena convicção que ele morreu pelos teus pecados e você não vive mais, agora quem vive você é Cristo? E parece engraçado a gente falar isso dentro do ambiente de igreja, mas dentro do próprio ambiente de igreja, nós temos muitos religiosos. Eu estive agora em Palmas, Tocantins. Pensa num lugar longe aquele lugar, mas pensa numa igreja que está nascendo e que está com o coração queimando por Jesus, também é aquele lugar. Então você de Palmas que está me assistindo, que Deus te abençoe, foi muito legal estar com vocês aí. Preste atenção, que eu quero que você comece a entender então. E eu chegava lá e falava com eles assim, falei assim: cara, grande porcaria ser metodista. Ok? Então olha para o seu irmão e fala assim: grande porcaria ser metodista. Você pode ser metodista e nunca ter nascido de novo, mas você não consegue ser um seguidor de Jesus sem ter nascido de novo. Então olha para o seu irmão e fala assim: grande porcaria ser metodista. Eu falava com eles assim: eu ser batista, eu também sei lá o quê, né? Porque muita gente fala assim: porque eu nasci no berço metodista. Grande porcaria, era melhor você ter nascido no manjedouro, no meio de cavalo de bodes, de porco. É muito melhor você ter o pedigree do reino do que ter o pedigree de um metodista. E aí, olha para o seu irmão e fala assim: e aí, está entendendo o negócio? Nós precisamos saber de quem somos. Danny Silk, um dos pastores da Bethel Church, ele fala sobre a nova natureza de viver em Cristo. Ele fala assim: ele acredita que se você se vê como um pecador, seu resultado é pecar ainda mais. Mas se você acredita que é santo, isso será poderoso para você e todos à sua volta. Assim a obediência não seria a raiz do cristianismo, mas o fruto dela. Olha que interessante. Quem vive uma vida de pecado, ou ele não nasceu de novo, ou ainda é um bebê, que ainda não cresceu o suficiente. Então, de repente, nós estamos dentro da igreja e nós estamos sempre tendo que lutar com o pecado. Então, a pergunta eu faço: será que nós nascemos de novo? Porque o texto de 1 João que nós lemos, ele está falando exatamente isso, que aquele que nasceu de novo não vive pecando, não vive na prática do pecado. Ele tem uma nova natureza, ele caminha com Cristo. Ele é um novo ser, ele é um santo. Ele não é mais um pecador, mas agora ele é um santo caminhando como santo. Eu acho que eu poderia receber de vocês um glória a Deus agora, né? Essa foi forte, não? Amém? Cutuca o seu irmão e fala assim: você está aí? Então fala assim: então se expresse, pelo amor de Deus. Aleluia. Então veja bem, expressamos quem somos, expressando a nossa natureza. Há muita religião no meio da igreja
que nos deixa presos dentro de nós mesmos. Paulo, quando ele fala para os Gálatas, Paulo está falando com eles o seguinte, Paulo fala assim, por que saístes? Por que abandonastes aquilo que iniciastes? Por que está saindo daquilo que começastes no evangelho da graça para se prender no evangelho da lei? Por que declinastes de um lugar? Paulo está falando para aqueles seus filhos na cidade de Gálatas, dizendo para eles o seguinte, vocês começaram bem, mas por que estão voltando novamente para aquilo que está debaixo, que é debaixo da escravidão? Por que estão andando debaixo da lei? Porque a lei foi feita para os transgressores, e a condenação, ela vem pela lei. Então ele fala assim, porque vocês foram chamados para a liberdade em Cristo Jesus, foi esse evangelho que eu havia apresentado a vocês, e para a liberdade Deus os libertou. Então, Paulo, ele começa a dizer a um povo que vivia dentro da igreja, mas que vivia perdido dentro da igreja. Ele começa a falar para aqueles que iniciaram bem no evangelho da graça, mas estavam sendo presos porque começaram a viver refém de uma religião. E a gente começa a entender, então, quer ver aonde que você está preso? Você está preso na sua mente, você está preso no seu coração, você está preso naquilo que você acredita que você é. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas que já passaram por lutas ou estão passando por lutas com o pecado? Quantas pessoas que falam assim, poxa, agora vai dar certo, agora eu vou conseguir, agora eu não vou mais voltar à prática do pecado, não, agora vai ser diferente. E quando vira o dia, você costuma a fazer os mesmos pecados. E você está nessa roda que ora você está bem, ora você está mal. E se você analisa a sua vida, você ainda não conseguiu romper com aquilo que te escraviza. Isso te dá o quê? Um senso de condenação. Por quê? Porque a lei te condena. Porque a lei não te salva. Porque não adianta você ficar vindo à igreja todos os domingos e falar assim, agora vai dar certo, porque agora eu vou andar certinho. Não, agora vai dar certo, porque agora eu vou fazer as coisas corretas. Não, agora vai dar certo, porque agora eu vou fazer, eu vou fazer. E quando nós começamos a analisar esse tipo de comportamento, nós estamos percebendo nada mais, nada menos do que alguém que está querendo viver uma santidade na força do seu próprio braço. Que está querendo viver uma vida livre, sendo escravo. Ora, mas eu disse a você que os livres são livres porque ele foi liberto, e não porque ele conseguiu com a força do seu braço. Então nós começamos a entender que esse ambiente da libertação, esse ambiente de ser livre, é um ambiente o qual nós precisamos nos render àquele que de fato nos compra, àquele que de fato nos adquire, aquele que de fato que nos dá a condição, não porque nós merecemos ou temos algo em nós que nos faz conseguir vencer, não. A fé nada mais é do que descansar nas promessas de Deus, é nada mais nada menos do que a fé, é se lançar de cabeça naquilo que Deus diz que nós somos, naquilo que a Bíblia afirma quem eu sou, naquilo que a Bíblia afirma quem Ele é, e naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fez. Então, quando eu descanso nas promessas, então eu começo a viver a vida debaixo da graça, e a graça, então, ela me dá o poder suficiente para resistir quaisquer que forem as tentações. Então nós não podemos mais pensar numa igreja, que é uma igreja que ela vive essa vida da religião, e quando ela vive essa vida da religião, ela está bem quando ela consegue viver todos os preceitos, mas quando ela não consegue, porque ela tenta no seu próprio braço, ela entra então num ambiente de autocondenação, e o ambiente de autocondenação leva eles para fora da graça. Por isso as pessoas saem e abandonam, muitas das vezes, a igreja um dia da qual eles estavam. Nós precisamos começar a entender, então, que o nosso sistema de graça e de valores define quem somos. Se você acha porque você pecou hoje e Deus não te ama mais, então o seu sistema de crença, de valores estão errados. Deus não ama você por aquilo que você deixa de fazer ou por aquilo que você faz. Deus não ama você porque você merece ser amado. Deus ama você porque Ele ama você, independentemente daquilo que você faz. E olha, preste atenção, se você acredita que se você erra aqui e agora, não tem mais jeito para você, então seu sistema de crença de valor te colocou uma pessoa altamente acusativa, crítica. Por quê? Porque se você não acredita nas possibilidades de Deus, logo, então você é ferrenho e você condena todo mundo que não anda debaixo daquilo que você diz que é a sua verdade. E quando eu olho para dentro do seu coração, então eu vou ver um coração que está ali, porque um coração pervertido, um coração que não consegue viver na sua própria verdade que você colocou para você. Mas para poder ter uma aparência de verdade, então eu me coloco como acusador de todos os irmãos.
Eu começo a dizer para eles aquilo que eles podem e que eles não devem fazer, mas nem mesmo eu vivo assim. Isso é aquilo que Jesus ele fala sobre no olho, como é que chama o negócio no olho? Sobre a trave do olho do irmão. Então nós começamos a perceber que muitas das vezes dentro do nosso coração, nós estamos aprisionados e somos escravos da nossa mentalidade, do nosso coração. Porque o nosso sistema de valores e de crenças estão errados, nossos códigos estão errados, as nossas percepções estão erradas. Quando eu fui no oculista, a médica pediu para eu ler as letras. E eu estava lendo as letras. Consegui ler as letras e ela falou assim, vou melhorar um pouquinho, vê se melhora. Uau, melhorou demais. Rapaz, eu estava ficando cego, eu não sabia. Mas acontece que as lentes da vida determinam como você olha e como você percebe a vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta só para as mulheres. Quantos de vocês, mulheres, acreditam que o homem não presta? Levanta a mão, por favor. Pode levantar a mão. Sei que a maioria de vocês acredita que o homem não presta. Levanta a mão assim. Homem não presta. Levanta a mão. Mulheres que não acreditam que o homem não presta. Levanta a mão. Pode levantar a mão. Fica, você está livre, filho. Não vai acontecer nada contigo, não. Vai. Pode levantar a mão. Fala se o homem não presta. Quem acredita que o homem não presta? Ok. Por que nós acreditamos que o homem não presta? Por que nós acreditamos numa mentira de Satanás? O homem não presta, mas você está cantando aquela música, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não é verdade? A gente não presta, mas não consegue viver sem a gente. Não, mas é sério, por que o homem não presta? Porque você foi machucado por uma instrumentalidade de um homem, 2, 3, 4, 5 homens. Logo você acredita que ele não presta, então você criou um sistema de crenças e valores corrompido. Eu tenho encontrado pessoas que falam assim, eu não acredito no amor. Por que você casou? Sei lá, é ruim ficar sozinho. Mas eu não sei o que é o amor. A gente encontra de tudo por aí. Mas tudo aquilo que nós estamos vivendo externamente é aquilo que está dentro do nosso coração. É tão incrível isso. Porque a gente pergunta assim, eu tive uma reunião com a nossa liderança na sexta-feira. Ora Deus, foi uma bênção, não foi? Maravilhoso, Deus falou nesse lugar. E eu falava com eles o seguinte, eu explicava a eles o seguinte, que isso que a gente tem aprendido, nós refletimos o exterior pelo interior. E sobre essa batuta eu perguntava a eles assim, quantos de vocês acreditam que nós podemos alcançar Moriaé para o Senhor Jesus Cristo? Quanto vocês acreditam que Moriaé pode se render aos pés do Senhor Jesus? Todo mundo levantou a mão e todo mundo falou, eu creio. Aí eu perguntei assim, mas as realidades das células da maioria de nós não refletem a nossa fé? Mas as nossas atitudes não refletem a nossa fé? Deve ser mais ou menos aquilo que a palavra de Deus fala. Eles falam algo com os lábios, mas o coração diz outra coisa. É impressionante. Hoje estávamos almoçando e conversando a respeito de algumas situações e de repente nos veio aos nossos ouvidos dizendo que a pessoa ela se falava, dizia que era cristã, mas eu sou de Cristo, mas eu não oro e não leio a Bíblia. Aí eu até dei um meu Deus, né? Bem exclamativo, mais ou menos, eu falei, meu Deus! Pode isso? Uma pessoa se denominar cristão, mas ela não ora e ela não lê a Bíblia? Alguém falar que é de Jesus, mas ela não ora e não lê a Bíblia? Que tipo de cristãos nós estamos produzindo nos dias atuais, né? Que tipo de crente está subindo nos púlpitos da nossa igreja?
Que tipo de louvor, vou usar uma palavra antiga, os mais antigos vão ficar felizes agora. Que tipo de louvoristas ou de adoradores estão subindo no altar que não oram e não leem a Bíblia? Que tipo de líderes que nós estamos produzindo que não oram e não leem a Bíblia? Então, quando nós dizemos que nós acreditamos que o Senhor pode alcançar uma cidade, a nossa prática não condiz com os nossos lábios. Então, enganamos a nós mesmos. Olha para o seu irmão e fala assim: e aí? Está aí ainda? Meu Deus. Qual é o seu sistema de crença? Qual é o seu sistema de valor? O que estamos enxergando provavelmente está dentro de nós. As lentes que vemos o mundo provém daquilo que interpretamos e a partir de um sistema de crença e experiência que vivemos. Outro ponto: viver em Cristo nos leva à liberdade e viver uma religião nos faz prisioneiros. O texto que nós lemos de 1 João 3, de 1 a 10, vai dizer o seguinte: somos filhos de Deus. É interessante que ele começa a dizer que nós somos filhos, né? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: você é um filho de Deus? Quantos filhos de Deus nós temos aqui então? Deixa eu ver quantos filhos de Deus. Filho de Deus, pensei que você ia levantar sua mãozinha. Filho de Deus, faz assim com essa mãozinha assim, deixa eu ver, filho de Deus, filho de Deus. Deixa eu ver se tem cheiro de filho de Deus, porque a gente tem bom perfume, não é isso? É um bom perfume de Cristo para aqueles que são dele, né? Então dá uma cafungada no seu irmão, vê se você tem um bom perfume de Cristo agora, vê se ele cheira bem. Ok? Todo que comete pecado transgride a lei. E Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado, e todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo que vive pecando não o viu e não o conhece. É isso que afirma João. Veja bem, aquele que vive pecando não conhece ele. Então ele fala que os filhos são aqueles que não vivem numa vida de pecado, mas é aqueles que vivem nele, e porque vivem nele, como ele não está no pecado, eles não estão no pecado. Cara, essa é a vida das possibilidades. Olha para o seu irmão e fala assim: essa é a vida das possibilidades. Olha para o seu irmão e fala assim: você pode viver uma vida sem pecado. Não, mas fala com convicção, fala assim: você pode viver uma vida livre. Não, diz isso com mais força, olha no olhinho dele. Vem cá, Felipe, vem cá, corre aqui, mais rápido, Felipe. Vai, mais rápido, Felipe, vem mais rápido, Felipe, vem logo. Não, você não é gordo, você é uma abundância de templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. Pega no rostinho do seu irmão que está do seu lado, fala assim. Mas assim no rosto do seu irmão, eu trouxe o cara aqui só para você fazer isso. Então, por favor, pega o rosto do irmão assim e fala assim: você pode viver uma vida de possibilidades. Você pode viver uma vida de possibilidades. Você pode viver uma vida livre. Você pode viver uma vida livre. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Glória a Deus, aleluia, uma salva de palmas para Jesus. Amém. Você é chamado para viver uma vida em liberdade. Você é chamado para viver uma vida de possibilidades. Pega, por favor, pega a sua caneta e agora você que está anotando. Anota na Bíblia e fala assim: vida de impossibilidade acabou na minha história. Isso, obrigado pela empolgação, glória a Deus. Aleluia. É verdade, escreve aí: a vida das impossibilidades acabaram. Porque eu vou viver as possibilidades de Deus na minha vida. Amém, glória a Deus. Você crê nisso ou não crê? Eu estou falando só para agradar o pastor. Então só quem crê levanta, dá uma rodadinha e fala: oh, glória. É isso aí, glória a Deus. Amém, vamos sacudir o esqueleto. Amém. Obrigado pela empolgação, gostei. Vou fazer isso mais vezes. Então olha só. Primeiro João, capítulo 3, fala a respeito de destruir as obras do diabo. Mas olha que interessante, ali no versículo 8 fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Como que nós podemos destruir as obras do diabo? Destruir no pecado.
Olha para o seu irmão e fala assim: destruir o pecado. Mas o que João está falando no seu evangelho é a boa nova dele. João está trazendo uma verdade para nós, que a gente precisa de fato nos vestirmos debaixo desta verdade. Nós precisamos nos colocar debaixo dessa verdade. Porque o João, ele está falando que o pecado não está mais no controle da minha vida. O pecado não está mais no controle da sua vida. O pecado não nos controla mais. É isso que João está falando. Ele fala assim, que nós estamos debaixo da graça, e a graça que não nos faz pecar, que não nos permite pecar. E é a graça de Deus que verdadeiramente nos dá o poder para não viver pecando. Mas olha só, a gente precisa parar de olhar para nós mesmos e olhar e falar assim: a carne é fraca. Pare com essa desculpa, porque se você é um nascido de Deus, então você não vive mais no pecado, e o pecado não mais controla você. Então significa que se você é um nascido de Deus, então você é santo, e você caminha para a santidade, você caminha com Ele, você caminha para as possibilidades, e uma das possibilidades é não viver mais refém de uma vida de pecado. Nós já não somos mais deste mundo. Nós não somos mais habitantes deste mundo. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo se tornou embaixador do reino dos céus. Então ele fala que nós estamos nesse mundo por um tempo, mas a nossa casa celestial, a nossa pátria, nós vamos voltar para ela. Mas quando nós estamos aqui na terra como embaixadores, então Jesus pega e fala assim: quando orares, ore assim: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim como é na terra, como é no céu. Então aqueles que são embaixadores, eles trazem o céu para a terra, eles inauguram a terra com uma nova novidade de vida. Mas sabe como que é essa novidade de vida? A partir daquilo que tem cheiro de vida, a partir daquilo que são as possibilidades. Então aqueles que são de Cristo Jesus, eles não enxergam mais impossibilidades em nada, mas eles enxergam as possibilidades em Cristo. E quando uma possibilidade ela se levanta, vai-se embora uma impossibilidade. Nasce um crente e nasce um homem e uma mulher que agora vai crer no Senhor Jesus Cristo. Mas a gente precisa sair deste lugar das impossibilidades. Nós precisamos sair deste lugar de olhar com o olhar do mundo, de olhar com a mente escravizada no pecado. Porque se você não se vê um santo, então você vai se acovardar como um pecador. Se você não se ver um profeta, então você vai se calar diante das atrocidades do mundo. Se você não se vê um homem santíssimo, então você vai fraquejar no meio das tentações da vida. O seu sistema de crença define quem você é. O seu sistema de crença, o seu sistema de valores define quem você é. E o seu sistema de crença, o seu sistema de valores não apenas te define quem é, mas ele favorece todos aqueles que estão em volta da sua vida. A gente não pode mais aceitar uma igreja que é escrava do pecado. A gente não pode mais aceitar uma igreja que não crê mais nas possibilidades. Uma das coisas que tem martelado no nosso coração é o seguinte: Jesus nunca pediu para nós orarmos pelos enfermos, mas Jesus pediu para nós curarmos os enfermos. E o que nós fazemos? Oramos pelos enfermos. A gente não sabe nem orar para a pessoa ser curada. A gente pede a pessoa: olha lá para ser curada. Cara, você ora até pelo cachorro da pessoa. Você passa uma hora orando pela pessoa e você não emite comandos para que a enfermidade saia da pessoa. Nós precisamos deixar de ser essa igreja aqui, Denorex. Gostei dessa. Qual que é a igreja Denorex? Parece, mas não é. Olha para o seu irmão e fala assim: igreja Denorex não dá. A gente não pode só parecer, a gente tem que ser. Você já parou para poder perceber? Os mais sábios dentro da igreja Denorex, eles argumentam sobre tudo, criticam sobre tudo, só não é poder de Deus. Vou repetir: os mais sábios dentro de uma igreja, eles discutem sobre tudo, criticam sobre tudo, só não é poder de Deus. Porque a vida deles não inspira nada em ninguém. Por isso que Deus pega de vez em quando os moleques, que não tem um conhecimento que eles têm, mas eles têm o poder de Deus. Por isso o Evangelho fala que a sabedoria... Como é que é mesmo que é texto que Paulo fala? Que enlouquece os sábios, mas Deus dá a simples a sabedoria. Pessoas simples têm a sabedoria. Pessoas estudiosas demais vai ficar vendo simples, nadando de braçada da sabedoria de Deus. E para eles é pura loucura.
Você não está mais debaixo do pecado. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fala assim: você não está mais debaixo do pecado. Você tem a graça de Deus, diz para ele. Fala com ele assim: é a graça de Deus que te dá poder para você não pecar. A graça também, ela nos capacita a viver uma vida acima da impureza. Porque o texto está falando, todo aquele que pratica o pecado também transgride o pecado. Não, deixa eu ver, não, 3, o 1 João 3,3 fala: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. É interessante, o fato de nós andarmos com Jesus nos purifica. Olha para o seu irmão e fala assim: andar com Jesus vai te purificar. Mas fala para o seu irmão assim: não é frequentar a igreja, não é ir à célula, não é se tornar metodista, é andar com Jesus, que purifica você. Porque você vai se parecer com aquele que você admira. Você se parece com aquele com quem você honra. Você se parece com aquele a quem você adora. Então andar com Jesus vai purificar você. Mas quando a gente não anda com ele, então a gente fica esquisito. Olha para o seu irmão e fala assim: não andar com Jesus faz ficar bicho esquisito. Quem já viu um bicho esquisito? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu não estou falando daquela pessoa que você vê pela manhã, quando você vai e olha no espelho, brincadeira. Você é lindo, você é maravilhoso, né? Você não é esquisito. Olha para o seu irmão e fala assim: você não é esquisito. Assim, um pastor está equivocado. Pode falar assim: pastor, pode pegar o seu dedo, aponta para mim e fala assim: pastor, você também não é esquisito. Você é lindo. Cante uma canção: lindo, lindo, lindo és. Né? Cante uma canção para você, dizendo que você é lindo como Cristo é lindo. Cante uma canção para você, falando que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Cante uma canção para você, um cântico de triunfo, daquele que te tira de vários lugares, te coloca numa atmosfera de santidade, de poder e de graça. Cante uma canção para você. Faça uma canção de adoração, que evidencie a sua nova natureza em Cristo Jesus. Para a gente ir terminando, eu pensei que eu ouvia de vocês agora um ah. Eu quase ouvi um glória a Deus. Gente, eu quero que você entenda. A gente não se torna santo pela força do nosso braço. A gente se torna santo pela força de uma entrega. A gente não se torna santo por um esforço nosso. Mas a gente se torna uma pessoa santa, purificada, parecida com Jesus, quando nós, de fato, entregamos tudo para Ele e deixamos Ele nos governar em todas as áreas. Ele nos faz forte. E é tão interessante, é quando nós reconhecemos a nossa fraqueza que Ele nos faz forte. Porque o Evangelho fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Evangelho também nos fala que quando sois fracos, sois fortes. É tão incrível entender o Jesus falando com a gente, porque Jesus é um motivador meu e seu. E Jesus, quando Ele encontra um fraco, Ele fala assim: ok, agora está no bom lugar para que você se torne forte. Quando Jesus encontra alguém no meio das impossibilidades, Ele fala: ok, agora nós estamos vivendo um ambiente da possibilidade. Quando Jesus ele encontra alguém pronto a desistir, conforme os discípulos na caminhada de Emaús, Ele se põe no meio deles, começa a conversar com eles, até que o coração deles se aqueça. E eles olham e falam assim: não é Ele? Sempre quando nós temos um ambiente da impossibilidade, isso atrai o Senhor Jesus, mas é você que precisa chamá-lo para entrar no seu barco, para caminhar com você, para assumir o controle da sua vida. Maria sabia disso. Quando Jesus estava num casamento e que acabaram-se os vinhos, Maria sabia disso. Maria falou assim: Jesus, é contigo agora. Hashtag vai fundo, meu filho. E ele fala assim: mulher, que tem eu contigo? E a mulher, a mãe dele, olha para os servos e fala assim: façam tudo o que ele mandar. E Jesus, ele fala assim: pega as talhas, enchem de água até a boca. Depois que eles enchem a talha até a boca, ele fala assim: agora vai e apresenta o mestre de cerimônia.
Quando ele apresenta o mestre de cerimônia, o mestre de cerimônia, ele mete a cunha, era água, mas quando ele bota na boca é vinho. O mestre de cerimônia pega, vai para o noivo e fala assim, cara, você é demais, você é fantástico. O noivo nem sabe de nada, mas ele levou a glória. Ele fala assim, isso é fantástico, porque todo mundo dá o melhor vinho primeiro, e depois quando a galera vai ficando embriagada, coloca aquele ruim, mas você fez o contrário. Você guardou o melhor para o final. Sabe o que eu entendo com isso? Preste atenção, uma revelação. O melhor está no fim. Não, você não entendeu. Olha para o seu irmão e fala assim, o melhor está no fim. Naquele dia quando o veremos, e seremos conhecidos face a face por Ele. O melhor está no fim, naquele dia que Ele fala, entre na minha presença os benditos, assentai na mesa. O melhor está por fim, naquele tempo onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, porque Ele está, onde não haverá mais sol, porque Ele é a justiça e brilha sua luz. O melhor está no fim. Olha para o seu irmão e fala assim, o melhor está no fim. Não pensa que o começo é o seu melhor, o começo é seu início, que precisa te levar para o fim de uma jornada. Se você para no meio da sua jornada, você jogou fora o seu bom início, e você vai ter um fim terrível e trágico. Não abandone um Cristo que nunca te abandonou. E não interprete que andar com Cristo faz dele uma agência de emprego, e faz dele uma agência de comida para você, e faz dele uma agência de coisas todas. Não pensa que Jesus é o Silvio Santos. Tem gente olhando para Jesus e falando assim, ele é o Silvio Santos, e o Espírito Santo é aquele que até morreu, como é o Bonner, como é que chama? Como é que é o que, cara? Fala para mim. Hã? O Lombardi, o Espírito Santo é o Lombardi. Olha para o seu irmão e fala assim, Jesus não é o Silvio Santos. Ele sabe o que você precisa, filho. Às vezes o que você precisa é passar por provas, para sondar o que está no seu coração. Às vezes o que você precisa não é casar, é ficar mais um tempo solteiro. Para parar de ser precipitado para pegar tudo quanto é homem que você vê na frente. Por isso ele não está prestando para você. Às vezes Deus fecha a porta, a gente quer abri-la, arrombá-la. Já parou para poder pensar nisso? Que Ele é o Pai perfeito. Olha para o seu irmão e fala assim, o meu pai, o seu pai não é manipulável. Ele faz o que é certo. Então pare, olhe para a cara do seu irmão e fala assim, pare de achar que Jesus é Silvio Santos. Eu vou estar diante da porta da esperança. Vamos ver se vai abrir. Vamos ver. Ai, vamos ver. Abre-se a porta. Ai. Aí você recebe tudo. A fé não é um esforço, mas a fé é uma entrega. Por fim, o que a Bíblia afirma é que nós somos filhos. Olha para o seu irmão e fala assim, você é um filho. Romanos 8 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra adoção aqui em Romanos é melhor traduzida como filiação, pois recebemos o poder de Deus para nos tornarmos filhos de Deus. E o Espírito Santo de Deus que dá testemunho ao meu e ao seu respeito. É disso que nos dá o testemunho, então, o Espírito, porquanto após ter dito esta aliança que farei com eles, em Hebreus 10, 15, 17, fala de uma aliança feita, onde Ele vai escrever as tábuas da lei no nosso coração, é onde Ele vai perdoar as nossas iniquidades. Sabe qual é o grande problema do pessoal? É porque ele vai para Cristo, pede perdão ao Senhor, o Senhor perdoa, limpa ele da iniquidade, mas ele ainda continua com uma mente acusativa, porque ele fala assim, eu não estou sentindo que eu sou perdoado. Ei, você não tem que sentir que você é perdoado, você não tem que andar pelo sentimento, mas você tem que andar por aquilo que a Bíblia afirma, aquilo que você é. Então ele fala que se nós nos arrependemos dos
nossos pecados, confessarmos os nossos pecados diante dele, ele nos limpa de todo pecado e nos purifica de todo pecado. Então você precisa entender que essa acusação não vale mais contra você, porque você colocou na cruz, e você agora é uma nova criatura, você é uma nova natureza. Então o Satanás, ainda que ele tente te acusar a respeito de algo, mas aquilo foi cancelado. Jesus não te acusa, Jesus te vê como uma nova criatura. Então você precisa sair deste lugar de condenação para vir um lugar da liberdade. Essa é a possibilidade. Então para de ficar como aquelas pessoas, não sei como é que elas chamam, mas aquelas pessoas que elas vão chicoteando elas próprias. Como é que chama isso? Autoflagelo. Você está se autoflagelando. Você está entrando no seu quarto, está dizendo um monte de asneiras a respeito de você mesmo, enquanto o Senhor não te trata dessa forma mais. Olha para o seu irmão e fala assim: para de se autoflagelar. Um pecado confessado e arrependido é um pecado perdoado, é uma vida purificada e redimida. E é o Espírito Santo de Deus que está dando testemunho a meu respeito, a seu respeito. É um selo que está sobre nós, dizendo que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos uma nova criatura. Nós somos criados para as boas obras em Cristo. Nós somos criados para uma vida de liberdade. Você precisa entender isso, querido. Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus, senão eu não termino. Para terminar, Deus nos deu, eu já falei isso várias vezes, mas eu acho que agora é verdade. Romanos 6,14 fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Fala com a Sheila assim: calma, daqui a pouquinho você dorme. Romanos 6,14 fala assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha para o seu irmão assim: pois não terá domínio sobre vós, porque estás debaixo da lei. Da graça, da graça, da graça, da graça, da graça. A lei significa receber o favor com a condição de obedecermos o mandamento. Então eu faço para merecer. Como não obedecemos, o resultado da lei é sempre a condenação. Por isso você está sempre falando que agora vai, não vai nada. Quantos de vocês já falaram que agora vai? Levanta a mão, eu vou ficar com a minha mão levantada, já disse isso várias vezes para mim mesmo. Quantos de vocês falaram que agora vai? É mais ou menos, essa aí é a síndrome do torcedor do Vasco. Agora vai, não vai nada. Não é verdade? Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: para de dizer que agora vai, para de confiar na sua força. E passe a confiar na força, na graça do Senhor sobre a tua vida. O motivo pelo qual não há condenação é porque os nossos pecados foram condenados na cruz do Calvário, no corpo de outra pessoa. O mesmo crime não pode ser punido duas vezes. Por isso você é livre. Por isso todo homem, toda mulher de Deus vive uma história de possibilidades. Você foi criado para a liberdade. Você foi criado para obras excelentes. Você foi criado para manifestar o coração de Jesus na terra. Nada menos do que isso. Não aceite como a sua verdade. Você não é mais um pecador. Você é um santo, escolhido para a santidade, escolhido para andar na verdade e no amor. Pare de acreditar nas suas impossibilidades e comecem a acreditar nas possibilidades do Senhor.